Oi, irmãos, tudo bem? Quero agradecer a sua presença aí em nosso estudozinho que nós vamos fazer aqui, né? Para dar uma interpretação aqui ao texto bíblico aqui que nós propomos a estudar com os irmãos aí, em face de umas versões que nós vemos aqui na internet, aqui no YouTube, através de pastores, influenciadores, né? Que advogam essa ideia lá do capítulo 6, versículo 4 de Gênesis, de que aqueles filhos de Deus ali, né, versículo 2, perdão, de que aqueles filhos de Deus ali seriam os filhos, seriam anjos, né, que desobedeceram a Deus e possuíram para si as mulheres dos homens, os filhos dos homens, e assim geraram aquele gigante ali, né. A gente pode ver aqui na Bíblia aqui, muita coisa contra isso, não é pouca, não é muita coisa. Nós vamos até Jesus tem falas que versa sobre isso aí e nos dão um elemento suficiente para refutar essa forma de interpretar o texto. E eu quero, a partir do texto, né, e a partir de outras situações e outras colocações dentro da Bíblia, que vão derrubar essa ideia aí. O que, por outro lado, aqueles que advogam essa ideia de que aqueles filhos de Deus são anjos que desobedeceram a Deus e possuíram as mulheres dos homens, que esses que se baseiam nesse fato aí, que não tem suporte, não tem estrutura, não tem uma baliza, não tem um respaldo bíblico para suportar, para escorar essa ideia aí, né? Então eles recorrem ao livro lá de Enoque lá, usando o livro de Enoque, que por sua vez, né, ninguém pode ter certeza que seja do Enoque que foi transladado, né, que foi um dos livros encontrado naqueles rolos de pergaminho do Mar Morto, né, entre tantos outros livros, inclusive os rolos da Bíblia. Também foi encontrado muitos outros livros ali no Mar Morto ali, e um desses livros era o livro de Enoque, né, ao qual supõe-se, até por conta da fala do profeta de Olá, que mencionou esse livro lá no seu livro lá. Todavia, né, ninguém pode dizer com certeza que esse livro aí seja de fato de Enoque, aquele que foi treinado, até por conta do que está escrito lá. Para quem já leu um pouco desse livro, vai ver coisa ali que não é nada inspirador, né? E que bem identifica o fato de não pertencer ao cano, não pertencer à Bíblia, né? E Deus, pelo seu zelo, não permitiu entrar, né? Porque realmente não tem nada a ver com a Bíblia, aquele livro de Enoque. Mas, dando continuidade aqui, né? E estudando essa situação, nós podemos estudar isso aí, a começar pelo próprio texto. O próprio texto já nos traz uma luz sobre esse assunto, né? Então nós podemos ver ali no texto, né? Deixa eu pegar o texto aqui para ler para os irmãos, né? Ali, Gênesis 6,12, né? Gênesis 6,2 diz assim: e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Ora, esses filhos de Deus aí é o que eles dizem que eram os anjos caídos, né? E a palavra que eles traduziram por filho de Deus é a palavra Elohim. Aqui no texto está a Elohim, né? Que seria os filhos de Deus. Só que essa palavra, o interessante dela é que ela não comporta somente essa tradução. Essa palavra ela pode ser traduzida também como Deus, Elohim, né? Pode ser traduzida como Deus ou deuses, como está aqui, a Elohim, deuses, né? Ou ainda pode ser traduzida como anjos de fato, mas também pode ser traduzida como homens poderosos, né? Homens poderosos seriam aqueles que exerciam autoridades sobre outras pessoas, sobre cujo ombro descansava alguma responsabilidade ou algum poder sobre outras pessoas. Então, também poderia ser traduzido dessa forma aí, né? Esses homens poderosos, né, seriam os seres humanos mesmo, né? Mesmo usando essa mesma palavra Elohim, a Elohim, né? Então nós temos aqui que a escolha aqui do texto aqui, por fazer uma tradução por filhos de Deus, leva muitos pastores e muitos influenciadores de mídia a trazer essa tradução de anjos, anjos de Deus, anjos rebeldes, anjos que se
que desobedeceram a Deus e tomaram para si as mulheres, gerando esses homens gigantes da antiguidade, o que não é viável, né? O que não pode ser, não encontra nenhum respaldo bíblico. Então, para criar algum suporte, alguma credibilidade nessa versão, eles vão usar ali o livro de Enoque. Mas vamos lá, vamos ao texto aqui, para que nós possamos entender isso aí. O texto diz que viram os filhos de Deus Elohim. Essa mesma palavra Elohim, se nós formos ali no capítulo 1 de Gênesis, né? Capítulo 1, versículo 1, diz aqui: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando diz aqui criou Deus, a mesma palavra, né? Elohim. E o interessante é que, se você for entender no meio do contexto aqui dessa oração toda aqui, vamos perceber que aqui Elohim só pode ser traduzido como Deus mesmo. Ele é o Criador, né? Já que eles traduziram como filhos de Deus, né? Mas poderia ser traduzido como os pomos poderosos, porque também essa palavra é traduzida como os pomos poderosos. Eu fui buscar subsídios na internet, mas eu estudo meu hebraico, mas não é uma grande coisa, somente para meus estudos próprios, então eu fui buscar na internet um professor de hebraico que tivesse algum vídeo a respeito disso aí. Encontrei ali o professor Renato Santos, em em 2 dos seus vídeos ele faz um estudo sobre justamente esse texto, né? E quando ele faz esse assunto aí, ele diz o seguinte, que realmente ali não eram anjos de Deus, não eram anjos que se desobedeceram a Deus, eram homens mesmos, né? E ele, por exemplo, diz que essa palavra não se encontra somente ali, além do que eu passei para os irmãos aqui do capítulo 1, versículo 1 de Gênesis. Ele também vai lá para o, deixa eu achar aqui, ele vai lá para Êxodo, capítulo 22, verso 8, que diz assim: se o ladrão não se achar, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não meteu a mão na fazenda do seu próximo. Né? Esse texto aí de Êxodo 22, versículo 8, essa palavra juízes também é Elohim. Né? Então, a tradução aqui, verificando o contexto, não cabia colocar Deus nem anjos. Né? Então, nós vamos ver aqui que a pessoa aqui colocou a versão juízes no lugar de homens poderosos, porque de fato era sobre os juízes que estava a responsabilidade sobre aquele povo de Deus ali. Era sobre eles que estava a responsabilidade de orientar, de ajudar, tanto espiritualmente como materialmente, como dando suporte para a sua vida, para o cotidiano daquele povo de Deus que ali estava. Então esses juízes eram os homens poderosos desse tempo aqui, dos tempos dos juízes aqui, eram os homens poderosos. Tanto que a palavra que é usada aqui, né, a palavra hebraica, é a mesma que é usada no capítulo 6, versículo 2 de Gênesis. Só que aqui eles deram a versão de homens poderosos aqui. Uma coisa que vale também a pena registrar é que essa expressão filhos de Deus, né, que eles usaram aqui, quem são filhos de Deus? Poderia ser os anjos? Sim, por isso que a palavra pode ser traduzida como anjo. Porque filhos de Deus é todo aquele que teme a Deus, que busca a vontade de Deus, que obedece a Deus, que glorifica o nome de Deus, que é chamado por Deus. Então, todo aquele homem que realmente está disposto a seguir a Deus e que se mantém fiel a Ele, é filho de Deus. Assim, nós podemos dizer que as gerações de Sete, ou as gerações de Adão, né, e de Sete, foram as gerações que se mantiveram fiéis a Deus, né, naquele tempo ali. Então, nós podemos dizer que eles, de fato, eram filhos de Deus. A mesma coisa eu digo para nós hoje em dia, que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos filhos de Deus. Não é isso? Então, os anjos que estão no céu são filhos de Deus, mas nós também somos filhos de Deus. Nós vamos encontrar, inclusive, em outros textos da Bíblia que falam com essa mesma palavra aí, as situações estão ali, por exemplo, deixa eu abrir uma aqui, está aqui, está aqui, Jó 38:7, onde diz assim: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam, esse filho de Deus também é a mesma palavra, né? Só que aqui nós podemos perceber que não poderia ser o homem, não poderia ser uma entidade fisiológica, né? Em si, um filho de Deus que vive numa outra dimensão, num outro espaço, numa outra circunstância não biológica.
não fisiológica como a gente. Então nós temos aqui essa situação aqui de Jó 38, versículo 7. Está ali a mesma palavra, Elohim. Né? Também temos aqui, em Salmo 82, versículo 1, Salmo de Asaf, né? Deus está na congregação dos poderosos e julga no meio dos deuses. Encontramos de novo aqui a palavra Elohim. Né? Então, fazendo referência ao homem aqui, né? Tem mais ainda, né? Tem vários textos aqui na Bíblia aqui, né? Que fala que tem essa palavra aí repetida, e cada uma dentro do seu contexto. Ou seja, ser filho de Deus não quer dizer necessariamente seja só os anjos. Nós somos filhos de Deus. Então, o primeiro problema está aí, nessa interpretação do texto aí. Mas não para por aí, né? Agora vamos ver uma segunda parte aqui, que também é interessante para nós observarmos aqui. Olha, na continuação do texto aqui do capítulo 6 de Gênesis, o versículo 4 aqui que diz o seguinte: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filho, e estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Primeiro detalhe nesse texto é que ele não diz que aqui são gigantes, não fala que eles são os Elohim, né? Eles falam aqui, ó, os valões, e estes eram os valentes. Estes, dessa relação que houve entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Esses que eram valentes, mas não esses gigantes aqui sim, ó. Porque presta atenção no texto. Havia naqueles dias, gigantes sobre a terra. E também depois. Depois do quê? Depois que os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens. Ou seja, os gigantes já estavam lá, né, quando esses filhos de Deus começaram a se relacionar com as filhas dos homens. Então nós temos aí um problema de interpretação do texto aí, né? Porque se havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando, olha, percebe bem, e também depois, quando os filhos de Deus. Então os gigantes já estavam lá na terra antes desse relacionamento aí dos filhos de Deus com as filhas dos homens. E essas geraram, aí vê que os gigantes somem aí, né? E essas geraram filhos, e esses eram os valentes que houve na antiguidade, varões de fama. Mas não quer dizer necessariamente que eles tenham sido gigantes, porque os gigantes já estavam lá, né? Então são situações de interpretações de texto que eu fico até surpreso, né? Como é que tem pastores que defendem essa posição, essa forma de interpretação do texto bíblico aí. Mas eu até entendo de certa forma, porque isso gera like, porque isso é envolto em mistério, né? Isso é envolto nessa cortina, nessa bluma de mistério. Então isso gera like, porque atrai muita visualização, atrai muito like e atrai muita renda. Tanto que é um assunto recorrente, porque eles sabem que isso aí é certo, que vai gerar like e vai gerar visualização, aqueles que usam essa interpretação nesse sentido aí, né? E cria essa aula de mistério usando até mesmo o livro de Enoque para tanto, para chegar aos seus propósitos, para chegar a dar algum suporte, alguma base de credibilidade a essa forma de interpretação do texto. Mas não para por aí não, né? Então nós temos aí que essa palavra Elohim, que está aqui no texto aqui do capítulo 6, versículo 2, né, Elohim, ela não se encontra só ali, tem outros lugares também, né, da Bíblia aí, e nos outros lugares não necessariamente seriam os anjos. Se você for lá, por exemplo, quer dizer, a interpretação de Deus, vai lá em Jó, capítulo 1, tu vai encontrar ali também os filhos de Deus ali, e não eram homens, mas tu vai encontrar outros lugares que tu vai ver que eram homens, como é o caso aqui de Êxodo 22, 8, de Salmos, né? De Salmo de Asaf, lá no capítulo 82, versículo 1, né? E outros, né? Se você for estudar a Bíblia, vai encontrar outras situações como essa aí. Mas, vamos continuar aqui. Vamos falar agora sobre a genealogia, que tem tudo a ver com isso. Na genealogia, uma coisa interessante, é que se você ver aqui no capítulo 4 de Gênesis, né? Chega ali no versículo 16, vai falar da genealogia de Caim, quando ele, depois de haver sido expulso por Deus, né, ser retirado por Deus
de sua presença, ele foi e saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, na banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque, né? E ele edificou uma cidade. Quer dizer, o interessante é que ele teve uma filha com essa sua esposa, né? Ele teve um filho com essa sua esposa, e a esse filho ele deu o nome de Enoque. Logo depois ele construiu uma cidade. Só que pode você ver como é que ele tinha se esquecido de Deus, ele não queria nada mais com Deus, que ele vivia longe de Deus, né? Ele, na hora de dar um nome para a cidade, deu o nome do seu filho, Enoque, uma cidade chamada Enoque, ou seja, mostra como é que estava ele afastado de Deus, já não estava andando na presença de Deus, já não buscava a Deus, já esqueceu de Deus, já estava longe da presença de Deus. Então, nós temos aqui, a Bíblia faz esse relato propositadamente para nos colocar como é que foi o progresso dessa genealogia de Caim. Mas continua aí, logo depois aí, ó, nós vemos aí no versículo 19 aí, que da geração de Caim, né, falando de Lameque, aí disse assim: e tomou Lameque para si 2 mulheres, e o nome de uma era Ada, e o nome de outra era Zilá. Na verdade, a tradução desses nomes do hebraico é beleza e sombra. A Bíblia é interessante que ela nos faz a colocação para nos mostrar bem claro como é que estava a situação, não somente dos homens daquela cidade, daquela geração que se afastou de Deus, como também das mulheres. Nós podemos ver por esse aqui que as mulheres também já não tinham mais, né, digamos assim, essa vontade de buscar a presença de Deus, estão afastadas de Deus, né, buscando a sua própria vaidade, a sua própria beleza, a sua própria sensualidade. Nós vemos que esses nomes identificam que eram mulheres lindas, que eram mulheres que se cuidavam, que eram mulheres que buscavam subterfúgios ou meios pelos quais pudessem realçar a sua beleza, a sua sensualidade, né, a sua imagem diante dos homens. Isso por quê? Porque desde aquele tempo, desde dos primórdios, nós sabemos que o homem é atraído pelo quê? É atraído pelos olhos, né? Então, isso acontece até hoje, né? Hoje nós vemos pastores, né? É normal no mundo aí também, os velhinhos, né? Os velhinhos, né? Aqueles que já têm uma certa idade lá, quando perdem a esposa ou quando se separam, ou muitas vezes se separam até de propósito, né? Eles vão escolher outra, vão escolher o quê? Uma mais novinha, mais esticadinha, mais bonita, mais cheirosa, né? Eles não dão valor às suas esposas, né? Não dão valor àquelas que envelheceram com ele. Eles querem buscar a coisa mais nova. Então é comum nós vermos hoje em dia, até no nosso meio evangélico, pastores que são casados com mulheres mais novinhas, né? Ou por separação, né? Ou por morte, ou por outras circunstâncias, não sei, mas na hora de procurar outra, né? Ele não procura uma outra que tenha digamos, o mesmo nível de conhecimento, de maturidade espiritual, o mesmo nível de idade dele lá, não. Ele vai buscar uma que mostre beleza, para que ele ande ao lado de uma pessoa que seja a vitrine dele, que seja a pessoa que ande ao lado dele aí. Desculpe a colocação, mas é verdade, né? Nós vemos isso aí acontecer direto aí, né? Normalmente o homem de uma certa idade vai buscar a mulher mais nova aí por conta do visual, da beleza, do que ele vê, dos olhos dele. E isso acontecia naquele tempo também. Por isso as filhas de Lameque, né, se vestiam, se embelezavam, se sensualizavam toda para que fossem vistas pelos seus homens, aqueles homens da sua época, e fossem desejadas por esses homens aí. É o que acontece até hoje aí. Mas o texto não para aí, nos dá mais umas dicas interessantes aí, que tem tudo a ver com esses gigantes, com a interpretação desse texto de Gênesis 6. Vamos lá no texto ainda aqui, né? Diz aqui no versículo, deixa eu ver aqui, versículo 23. Versículo 23 de Gênesis 4. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, e escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e o mancebo por me pisar. Outra dica que Deus nos dá aqui, dessa geração de Caim, que está completamente afastada, né? Não queria saber de Deus, não queria nada com Deus. Nos dá outra dica, era uma geração violenta, era uma geração de homens nos quais não se podiam confiar, era uma geração de homens traiçoeiros, uma geração de homens que não queriam saber de Deus, que se afastaram de Deus de uma tal maneira que se tornaram homens violentos, traiçoeiros, mentirosos,
né? Homens com os quais aquela sociedade de Caim, aquela sociedade das gerações de Caim, contavam, ou seja, não tinha naquelas gerações de Caim, né, algum homem que fosse, ou mulher até, né, que se arrependesse da sua situação, da sua condição e buscasse a presença de Deus. Então aquela geração era uma geração perdida, e a Bíblia chama essa geração de filho dos homens, né? E o interessante é que o texto ali diz o seguinte aqui no capítulo 6, no capítulo 6, versículo 2, e viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram, quando ele diz aqui filha dos homens, é filhas de Adão, Adão terra, né? Então o que acontece? É aqueles que ficaram, as filhas dos homens, aqui no caso está se referindo às mulheres do mundo, as mulheres que se tornaram filhas desse mundo aqui, que não queriam só saber de Deus. Né? Quando a Bíblia fala os filhos de Deus, ela se refere àqueles que continuavam na presença de Deus, continuavam buscando a Deus. E nós vamos ver isso, e a Bíblia vai nos mostrar aqui, né, que isso aconteceu com a geração de Adão. O interessante, quando a Bíblia relata a geração de Caim, não vem de Adão, vem de Caim, né? E quando a Bíblia faz menção da geração que se manteve fiel, ela começa por Adão, que se converteu do seu pecado lá, né, e continuou fiel a Deus, e das gerações que vieram após dele, que se mantiveram fiéis, que depois de Abel, né, que era fiel, mas foi morto por Caim, né, veio depois Sete. E aí Deus começa a contabilizar essa geração de Adão, né, passando para Sete, e daí por diante, nessas gerações que se permaneceram fiéis a Deus. Tu vê que as gerações de Caim, elas partiram para todo tipo de serviço, de trabalho, de ofícios, né? Enquanto as gerações de Adão aqui, e Sete, né, é uma geração que partiu para o campo, justamente cumprindo aquele propósito de Deus, né? E Deus, não sei se os irmãos se lembram, mas ele fez a mulher para ser coadjuvante, para ajudar, para estar ao lado, para estar presente na vida do homem e para ser ajudadora do homem. E assim foi nessa geração aqui, na geração de Adão. Interessante aqui, ó. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus os criou, o homem, a semelhança de Deus o fez. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho da sua semelhança. Quer dizer, a sua semelhança por quê? Porque ele permanecia fiel a Deus. E esse filho que ele gerou, Sete, também permaneceu fiel a Deus. Conforme a sua imagem, chamou do seu nome Sete. Né? Aí começa a fazer uma relação das gerações de Adão, né? De Adão parte direto para Sete, e tira do meio aqui a geração de Arão, porque esse já não pertencia mais à geração dos filhos de Deus. Né? E com isso o que aconteceu? Nós vemos aí que já havia, por Deus mesmo, feito uma separação dessas gerações. Então já havia ali aquelas gerações dos filhos de Deus, aqueles que se mantiveram fiéis, e a geração daqueles que mantiveram infiéis, que foram as gerações de Caim. E a Bíblia mostra como é que essa geração de Caim se perverteu. Mas agora vamos atentar para um detalhe interessante, mais um detalhe interessante que vai explicar por que houve essa mistura geral aqui, porque os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. E aí, já até dei uma dica aqui, nessa mesma fala aqui, mas vamos ver aqui o seguinte, que aquelas mulheres que se mantiveram fiéis, junto com aqueles homens que se mantiveram fiéis e foram para o campo e trabalhavam no campo, aquelas mulheres trabalhavam com seus maridos, cumprindo o propósito de Deus. Elas eram ajudadoras, companheiras, estavam presentes, né? Estavam junto aos seus maridos, ajudando naquilo que fosse possível ajudar. Então elas estavam ali. Então, obviamente, elas não tinham tanta preocupação com essa parte estética, com essa parte de beleza e sensualidade, como as tinham as mulheres da geração de Caim. Então o que acontece? Essas mulheres fiéis, né, elas não tinham essa beleza, não tinham como, mas no entanto eram mulheres extremamente dedicadas a seu marido, dedicadas ao trabalho, dedicadas a ajudar os seus maridos. Mas o que aconteceu? Ao longo do tempo, né, os seus maridos começaram a ver que as mulheres do mundo lá, e lembrando aquele detalhe que o homem é atraído pelos olhos, começaram a ver a beleza das mulheres dos filhos da geração de Caim. Então isso começou a atrair deles. Aí entra aquela situação da tradução aqui, do texto aqui,
né, dos filhos de Deus, né, que na realidade a tradução correta deveria ser os homens poderosos, juízes, ou aqueles que estavam na responsabilidade espiritual, né, ou até mesmo do cotidiano daquelas pessoas que se mantiveram fiéis a Deus. Provavelmente eles se reuniam em algum momento, falavam de Deus, conversavam sobre Deus, tal, mas sempre há uma liderança quando isso acontece. E é justamente isso que havia naquele tempo ali. Havia aqueles que estavam à frente daquele povo que se mantinha fiel. Agora, só para fazer a título de comparação, nós temos uma igreja aí, um número N de membros lá, um número grande. Se um desses membros cai em pecado, a igreja permanece fiel, né? Não está tanto estrago, né, na igreja não. Mas, se por um acaso aquele que está na liderança, que seria o homem poderoso da igreja, homens poderosos da igreja, seria as lideranças da igreja, cai em pecado, começa a tomar para si mulheres, começa a tomar amantes, começa a fazer coisas que não deveria fazer, e isso sim causa um grande problema dentro da igreja aí, né? E leva muitos irmãozinhos, inclusive, a se desviarem da fé. Por conta de quê? Por conta de sua liderança, aqueles que deviam ser os seus líderes espirituais, os seus líderes do cotidiano, da sua vida, né? Muitas vezes, né? Quando eles se desviam, então as pessoas ficam decepcionadas, porque se o seu líder espiritual, o seu líder se desvia, quanto mais ele. Então eu digo, cadê a tua espiritualidade? Cadê essa condição? Então ele acaba se desviando por conta disso aí. Então, nós vemos isso acontecendo hoje em dia, né? Hoje em dia nós vemos que as lideranças, quando pecam, elas levam a igreja a uma derrocada, né? Às vezes até uma divisão, né? A um afastamento, a um esvaziamento. E hoje está vendo muito isso, né? Um esvaziamento da igreja, né? Então, quando se descobre que o seu líder está numa situação dessa, ou por conta de sensualidade, de mulher, de amante, ou por conta de dinheiro, de roubo, de desvio, ou lá o que seja, né? Ou por conta de desejos da carne, vaidade, essas coisas assim, né? Quando se descobre que ele está, isso vai causar um prejuízo muito grande à igreja. E assim foi lá naquele período ali, ou seja, quando as filhas de Deus quando os filhos de Deus, quer dizer, os homens poderosos, as lideranças daqueles que se mantiveram, viram as filhas do homem, né, as filhas dos homens lindas e belas, e começaram a tomar para si tudo, aí acabou, que aí entrou e aí começou a afetar as mulheres também, porque as mulheres viram que sua fidelidade não valia nada, porque eles preferiam ver a beleza, a vaidade em primeira perspectiva do que ver a fidelidade. Então saiu dessa situação, ou seja, eles, né, não foram fiéis a Deus até o final. Chegou um tempo que eles começaram a sair do propósito de Deus, a sair da presença de Deus, e tomando para si essas mulheres, começou a desviar todos aqueles que estavam ali na sua comunidade fiéis, e todos começaram a cair de tal forma que chegou um ponto que estavam todos desviados por conta de sair. Provavelmente isso já começou a acontecer antes desses homens poderosos, um ou outro lá talvez pegasse uma dessas mulheres. Então eles começaram a ver isso aí, começaram a ver as outras aí, e também foram partido pelo mesmo caminho, e deu no que deu. Nós conhecemos bem a história aqui de Gênesis, que Deus resolveu destruir a raça humana através de um dilúvio. Mas temos muito mais coisas sobre isso aí, né? Que vai mostrar isso aí, coisas inclusive que vai mostrar para você que essa forma de interpretação do texto aí, né, combatida até por Jesus, eu vou chegar lá também, né, combatida até por Jesus, né, ela também atenta contra a soberania e a onisciência de Deus, e vamos chegar lá também. Mas antes, porém, vamos tratar de um outro assunto interessante aqui, que também é um assunto importante para nós entendermos, né, que realmente esses filhos de Deus não eram anjos. E esses gigantes que estavam aqui, né, não eram frutos desse relacionamento, né? Eles tiveram propósito de Deus. Isso é assunto para outro vídeo, né? Tiveram propósito esse gigante aqui, o aparecimento deles no mundo, né? Mas nós vemos que depois que isso aconteceu, deixa eu ver aqui o texto aqui, né? Deixa eu ver aqui, só um momentinho, né? Deixa eu ver isso aqui. Aí Deus, o que ele fez? Ele resolveu acabar com essa geração. Ele resolveu destruir essa geração. Está aí no capítulo 6, versículo 7, diz assim: E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei,
desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Vamos perceber que isso aí tem tudo a ver com isso aqui, com essa situação dos gigantes aqui, né? De os haver feito, né? Então nós temos aí que o Senhor já estava planejando destruir toda a vida na face da terra, réptil, aves, né, animais e o homem, né? Destruir todos eles. Vamos lá aqui no capítulo 6 ainda, versículo 13, diz assim: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra. Ou seja, Deus já estava planejando a destruição de todo ser vivente sobre a face da terra, né? Mas vamos mais adiante um pouquinho, versículo 17, capítulo 6. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a face da terra para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus. Debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Tudo que há na terra expirará. Ou seja, Deus está dizendo que não vai sobrar vida nenhuma sobre a face da terra. Tá ok? Vamos guardar isso aí, porque isso tem tudo a ver, né? Tudo que há na terra expirará. Continuando, né? Agora vamos falar um pouquinho desse dilúvio aqui. Há pessoas que defendem que esse dilúvio foi alguma coisa regional, estudiosos, arqueologia e tudo mais, defendem que esse dilúvio tenha sido alguma coisa regional, que não foi em todo o mundo, somente em uma parte do mundo, daquela região ali, né? Daquele lugar. Primeiro eu já começo pela forma que a Bíblia, que Deus coloca na sua palavra, que ele diz que ia acabar com toda a vida, e para acabar com toda a vida, já que ele realmente cobrir toda a terra. Mas essas pessoas que levam em conta essa situação de que o dilúvio foi local, aí, para não sobrar dúvida com relação a isso, capítulo 7, versículo 19, diz o seguinte: e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Então o dilúvio foi o quê? Foi universal, cobriu todo o planeta Terra, de tal maneira, né, que não houvesse um lugar seco sobre a face da terra. E no versículo 20 diz assim: 15 côvados, né, aproximadamente o quê? 15 vai dar 5, em 7 metros, 7 metros e meio, né, 7 metros. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes todos foram encobertos. Então, ficou bem claro isso, né? Isso aí vai ser muito importante. E no versículo 21 diz assim: e expirou toda a carne que se movia sobre a face da terra, tanto de ave como de gado e de feras, e todo o réptil que rola sobre a terra, e todo o homem, né? Versículo 22, tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco, morreu. Ou seja, um dilúvio matou todos, né? Então o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que se havia alguns gigantes sobre a face da terra, o que aconteceu com ele? Morreu. Aqueles que defendem que o dilúvio foi regional, eles defendem também a ideia de que alguns desses gigantes escaparam, se esconderam em determinado lugar e conseguiram escapar desse dilúvio regional aí, né? E estão vendo em outro lugar aí, não sei aonde aí, né? Mas tem aí alguns vídeos sobre a internet sobre isso aí. Mas o fato é que a Bíblia nos coloca e repete, faz repetir para que não reste dúvida de que toda a terra foi coberta pelas águas, e tudo que se movia sobre a face da terra foi morto. Logo, todos os gigantes também morreram. Todos. Só ficou vivo quem estava com Noé na arca. Saiu da arca, não sobrou mais nada. Tá certo? Aí, isso está certinho. Agora vamos ver o seguinte. Quando Josué saiu lá, amando de Deus, né, em direção ao Perão, quando Moisés mandou os espias lá para Canaã, para verificar Canaã, para ver essa terra aí, os espias que foram lá, eles chegaram lá e viram aquele gigante lá. E olha que eram gigantes mesmo, eram homens grandes, né? Eles tinham ali, como nos menciona ali, a palavra de Deus ali, o povo da terra de Bazã, tinha em média 4 metros e pouco de altura. E não era só a altura que eles eram gigantes, que eles eram muito, muito altos, né? Mas fora isso, eles eram poderosos, eram fortes. Então, quando aqueles espias chegaram ali na terra de Canaã e viram aqueles homens, ficaram intimidados, apavorados mesmo, de saber que para ter a terra ia ter que passar por aqueles homens, aqueles gigantes poderosos, verdadeiros guerreiros, né?
e poderosos guerreiros. Então eles ficaram apavorados. E quando voltaram para a terra e falaram o que eles viram lá para o povo para os hebreus, né? Para o povo hebreu, então para o povo de Deus, então o que aconteceu? Foi um apavoramento geral, todos eles desanimaram, né? Ficaram apavorados com as informações que receberam através daqueles espias, somente dois, Caleb e Josué, que viram aqueles homens, viram o que eles viram também, tudo, mas confiaram na palavra de Deus, que se Deus havia prometido que a terra seria deles, seria deles, e eles estavam prontos para entrar na terra e lutar contra aqueles gigantes, ainda que não houvesse chance, e eles sabiam deles vencer os gigantes, mas eles confiavam em Deus e sabiam que se Deus prometeu, Deus ia fazer. Mas a pergunta que fica é, e esse gigante aí, de onde apareceram? Deu para entender a situação? Aí ninguém não chegou ninguém para dizer que de novo os anjos de Deus desceram e possuíram de novo as mulheres dos homens e geraram novos gigantes sobre a terra. Não apareceu ninguém para defender essa ideia. Por quê? Porque não tem, só tem ali em Gênesis 6:2, né, a possibilidade que eles viram de lançar isso aí e criar uma certa aura de mistério em torno desse versículo aí. Mas aqui também tem os gigantes também, né? E ninguém apareceu para dizer quem foi, de onde surgiram esses gigantes, de onde apareceram esses gigantes que eram realmente grandes e poderosos. Ninguém apareceu para dizer, será que de novo aconteceu isso? Eu acredito que não. Então, por que eles apareceram? Porque havia um propósito de Deus, para que eles tinham a função a cumprir, esses gigantes. Então Deus permitiu que eles aparecessem na terra com um propósito, com uma função, assim como aconteceu lá no período pré-diluviano. Eles já estavam sobre a terra quando os filhos de Deus se degeneraram junto com as filhas dos homens. Deu para entender a situação? Então é uma situação que a gente vê que eles explicam uma coisa, mas escondem outra, botam uma coisa escondida. Não querem explicar tudo porque não tem para outras explicação. Então eles querem aproveitar uma para dar uma explicação, criar uma interpretação fake, mas misteriosa, cheia de blumas de mistério, para que assim possa angariar muitos likes e certamente vai ter um lucro financeiro bem maior e é recorrente. É uma situação recorrente, que o negócio é bom, né, e é recorrente. Mas essa parte aí do dilúvio universal tira qualquer possibilidade desses gigantes terem sido frutos de alguma coisa assim. Mas vamos continuar aqui, né? Outro detalhe importante que nós temos que lembrar aqui é que vamos pensar agora, conforme eles pensam, que esses são anjos de fato lá, que em rebeldia a Deus ou desobedeceram a Deus, possuíram as mulheres dos homens. Bom, nós temos que lembrar que se eram anjos, eram seres espirituais, tá certo? E as mulheres, por sua vez, eram seres biológicos, né? Então eram seres, não tinha nenhuma compatibilidade entre o espiritual e o material, né? Então, outra coisa que é interessante notar é que o desejo sexual é um desejo biológico, é um desejo fisiológico do homem, e isso por conta da reprodução. Só que anjos não se reproduzem, anjos não se casam, anjos não têm desejo sexual, não tem nada disso. Primeiro. E segundo, anjos vivem num ambiente que é milhões e milhões de vezes mais lindo, e tem coisas melhores e mais bonitas para ser vistas, e tem riquezas tão grandes, e tem recompensas tão gigantes, que ele nunca oraria por um pedaço de carne todo enfeitado e pitado para achar esse pedaço de carne lindo. Nunca. Ele poderia orar para um ser humano, sim, com amor por ser um irmão, né? E isso se for filho de Deus e obedecer a Deus, porque o que torna você, né, filho de Deus é o fato de você ser irmão em Cristo. E isso cria uma comunidade, como diz lá em Coríntios, o apóstolo Paulo fala, já não sou estrangeiro nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus, né? Então nós somos da família. Então, por sermos família, nós amamos uns outros. Então os anjos, por serem família, eles nos amam também, como filhos de Deus. Mas não o amam com desejo sexual, com desejo carnal, com desejo... Por quê? Porque lá tem coisa muito superior e sabe que um dia nós vamos entrar nesse ambiente de glória também, e vamos conviver como eles convivem nesse ambiente de glória. Outro sim, nós temos que lembrar também, né, que um relacionamento de um ser espiritual com um ser carnal só se daria através do quê? Possessão. Alguém pode até defender a ideia de que esse anjo tenha se transformado lá, mas seria um absurdo, né? Mas
transmutar em carne também, né? Mas isso é impossível. Mas como é que se diz? O fato é que esse relacionamento só seria possível através de uma possessão demoníaca, não dos anjos, porque os anjos não adentram o corpo do homem, mas os demônios sim. E mesmo na possessão demoníaca, ele tem que usar um ser carnal para se relacionar com outro ser carnal, né? E a função de ser é destruir o homem, não é edificar, né? Então o que acontece? Quando você tem um demônio que toma posse do corpo de um homem para se relacionar com uma mulher, né? Ele pode até gerar filhos, mas esses filhos vão ficar dentro, né, desses parâmetros fisiológicos, né, desses parâmetros biológicos do ser humano. Isso não vai gerar um ser especial, um ser diferenciado daquele que está dentro do parâmetro humano. Não vai gerar isso, né? Porque ele está usando carne e gerando carne em outra carne. Então o que vai sair dessa relação é um ser humano normal, carne e osso normal, sem nenhuma diferenciação especial, né, ou diferenciada com relação ao ser humano normal. Não, né? Porque a posição vai acontecer isso. Então, outro fator que pesa contra essa forma de interpretação fake de que esses filhos de Deus aí seriam anjos do Senhor, né, desobedeceram, né? E se disser que esses anjos aí, chamados de filhos de Deus, na realidade são demônios, são filhos das trevas, os seres caídos, né? Então não são filhos, não seriam chamados filhos de Deus. Inclusive o nome que usa para chamar esses filhos de Deus é Elohim, é o nome de Deus, né? Homens poderosos, anjos, Deus. Então não seria por aí, né? E nós vemos que o próprio Jesus também nos dá uma pista sobre essa situação aí, né? Temos aqui, ó, vamos ver aqui, ó, Mateus 22:30, vamos ver aqui, né? Jesus falando sobre a ressurreição lá com os saduceus, né? Que falando daquela mulher que havia tido 7 maridos, de quem ele será na eternidade e tal, na ressurreição, papapá, até por quando eles não acreditarem na ressurreição, né? Então Jesus respondeu para ele: por não conheceres as escrituras, porque na ressurreição não se casam, não se dão em casamento. Por quê? Não existe desejo sexual, não existe relacionamento carnal e não existe essa necessidade de reprodução, né? Nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Como é que são os anjos de Deus no céu? Não tem isso lá, não tem sexo, não tem essa ideologia de gênero, não tem nada disso. Lá é anjo, né? Lá é filho de Deus, é filho de Deus, não tem nada disso. Então se você casou com 7 aqui, lá tu vai ser irmão, vai ser tudo irmão, vai ter tudo pertencer à família de Deus, e não vai ser essa diferenciação de anjo mulher e anjo homem, anjo do sexo tal ou anjo do sexo tal, não vai ter nada disso aí. Então é uma coisa absurda pensar. O próprio Jesus aqui já não dá uma resposta sobre isso aí. E agora eu quero entrar num outro aspecto que é mais sério, né? Que isso aí, essa forma de interpretação que está falando que esses filhos de Deus, né, poderiam ser os anjos que se relacionam com a mulher, é um atentado grave contra a soberania e a onisciência de Deus. Por que esse é um atentado grave contra a soberania e a onisciência de Deus? Bom, quando nós vamos lá em Apocalipse capítulo 12, né, em diante, nós vamos aprender algumas coisas interessantes com relação a essa queda de Satanás, né, que se deu lá no céu. E na realidade isso aí não fala o tempo que durou, né, para acontecer de advogado defender lá junto aos anjos a possibilidade de eles tomarem o céu para si e reinarem sobre o universo, né, fazendo a deposição do trono de Deus lá, de Deus do seu trono, né, e com isso assumir o universo e tomar conta do universo. Então, quando, Deus sabe quanto tempo passou, mas quando isso estava definido no céu, Deus fez a separação, ou seja, Deus separou aqueles que se mantiveram fiéis a eles, daqueles que se mantiveram, que passaram para o lado de Satanás e se revoltaram contra Deus, tentando tomar de Deus o seu trono, né? Quando Deus diz que está tudo perfeito, né, então nós temos que se atentar para alguns detalhes interessantes. Quando Deus fez essa divisão e Satanás, com 1/3 dos anjos, foram derrubados do céu, Deus sabia exatamente, né, quem era fiel e quem não era fiel, quem se manteve ao lado dele, né, e quem não se manteve.
E na sua onisciência sabia que, primeiro, para ele não existe futuro, né? Ele sabia exatamente que aqueles que se mantiveram fiéis mesmo para a eternidade. Poderia acontecer o que acontecesse, que depois daquela odisseia nos céus, de revolta de Satanás, né? Cooptando os anjos na sua revolta para tomar conta do universo, para tomar de Deus o seu trono, né? Deus já sabia exatamente aqueles que se manteriam fiéis eternamente. E com isso, quando chegou o tempo da redenção nos céus, Deus fez a separação entre aqueles que caíram no conto do vigário lá do Satanás e aqueles que permaneceram fiéis, porque sabia que esses que permaneceram fiéis iam ser fiéis eternamente. E aqueles que caíram, né, foram tirados do céu junto com Satanás e foram deportados do céu. Bom, diante dessa interpretação, agora vamos fazer uma outra interpretação interessante. Eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Você também aceitou o Senhor como Senhor e Salvador. Então, o que te espera? Que um dia tu vai viver eternamente no céu, louvando a Deus, glorificando a Deus e participando dos frutos que Ele nos prometeu, de riquezas, de belezas, de uma coisa que não subiu ao nosso coração e nem chegou ao nosso entendimento. Nós esperamos por isso, temos esperança nisso, temos fé nisso. Porque nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nos tornamos filhos de Deus por adoção. E por adoção nós sabemos que Ele é que nos está dando essa oportunidade. Por quê? Porque é Ele que deu o poder para dar. E se porque Ele tem o poder para que Ele é onisciente. E sabe quem é que de fato, né, se converteu, quem é que de fato está pronto para entrar na eternidade para ser eternamente filho dele. Agora, se eu advogo a ideia de que um anjo foi descer do céu, desobedeceu a Deus e se relacionou com uma mulher dos homens, né? Então, aí a coisa complica toda, aí desbaratou tudo. Aí Deus falhou em algum momento, em alguma coisa Deus falhou. Por quê? Porque se eu advogo a ideia que isso aconteceu, então quem é que me garante que eu mesmo, ou que algum de nós que somos salvos, filhos de Deus aqui, alguns milênios, não sei o que, no futuro, nós mesmo não vamos cair de novo lá no céu lá e vamos desejar o trono de Deus ou desejar desobedecer a Deus por alguma coisa que nós vimos no céu. Afinal de contas, o céu é cheio de coisas muito mais belas do que aqui. Entendeu a situação? Então, se nós aceitarmos que o anjo pode desobedecer a Deus, aí como eles estão propondo aqui no capítulo 6, versículo 2 de Gênesis, de que o anjo desobedeceu a Deus por causa de uma mulher humana, de um pedaço de carne, quem é que me garante que eu mesmo ou você, né, não vai fazer a mesma coisa no futuro distante? Será que Deus não tem conhecimento suficiente de uma verdadeira e eterna conversão? Será que Deus não tem conhecimento suficiente para perceber, ou para saber, nem perceber, para saber de fato que aquela conversão é eterna? É uma conversão de fidelidade eterna, que não vê mais nada que possa mudar isso na eternidade? Ele sabe disso. E no céu não entra ninguém que possa um dia desobedecer a Deus. Na família de Deus, naquilo que Ele está fazendo, não entra nada que possa tropeçar pelo caminho. Só entra perfeição, só entra santo, e santo eternamente. Então, meu irmão, tire da ideia, e tire essa ideia de que esses filhos de Deus possam ser alguns anjos que se relacionaram com a coisa. Esses filhos de Deus aí eram da geração de Adão, através de Sete, que se manteram fiéis, até o ponto de começar a se misturar com as filhas dos homens, daqueles que se revoltaram contra eles, que esqueceram de Deus, que foram por outros caminhos, né? E quando eles começaram a se relacionar, estragou toda aquela geração, e até os filhos que antes eram filhos de Deus se estragaram, se corromperam de uma tal forma que Deus trouxe o dilúvio e os levou a todos, né? E matou a todos, e só sobrou realmente Noé e sua família do barco, que foi o único que foi encontrado fiel, né, com um propósito com Deus. Inclusive é bem interessante, né, que quando a Bíblia fala que Noé andou com Deus, é a mesma palavra que Deus usou para Enoque. Andou Enoque com Deus, né, só se encontra duas vezes na Bíblia, e essas duas vezes, uma foi Enoque, que andou com Deus para si, e foi com Noé, quando Deus falou que Noé andou com ele, Noé com Deus, né? Então nós vemos que Noé realmente era diferenciado, era um homem de fé, um homem realmente convertido, fiel a Deus, e foi através desse homem que Deus repovoou a terra com seus filhos, né?
Então acredito eu que não vai ficar dúvida com relação a isso aí, meu irmão. E com relação a esse aporte, esse suporte, né, esse complemento que eles usam para defender essa tese de que esses filhos de Deus são anjos especiais, que trouxe ciência, que trouxe conhecimento aos homens da época lá, eu vejo que o relato de Caim já mostra que eles estavam desenvolvendo a ciência antes desse acontecimento aqui dos filhos de Deus, antes. Então eles não trouxeram nada, foram os próprios homens que começaram a desenvolver as ciências, as artes, a música, né, a engenharia, começaram eles mesmos a desenvolver tudo isso aí. Isso independente de qualquer outra coisa, primeiro. E segundo, né, esses que se desenvolveram ali, que geraram essa sociedade corrompida e cruel, sensual, orgulhosa, vaidosa, né, essa própria sociedade que acabou por fim se misturando com os filhos de Deus e corrompeu tudo, porque os filhos de Deus eram homens, que nem eles, mas estavam separados pela fé em Deus, porque serviam a Deus ainda, né? E até o ponto que eles começaram a se misturar com as filhas dos homens. Bom, meu querido irmão, espero que tenha restado dúvida com relação a isso aí, né? E eu peço a Deus que continue a abençoar você, abençoar a mim, abençoar todos nós, como sempre tem sido, né? Até aqui, né? Deus nos tem abençoado ricamente. E a sua palavra está aí, para nos tirar toda a dúvida. Forte abraço aos irmãos e até o próximo vídeo aí.